SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Olá, bem-vindo ao mais um Encontro Notável com Eunice Espínola. Nessa tarde de hoje, estaremos entrevistando um psicólogo, psicoterapeuta, professor universitário, mestre em educação, tendo como objeto de pesquisa a análise do juízo moral de docente e discentes universitários. Especialista em docência do ensino superior, dissertou sobre o tema de autoconhecimento e a consciência moral, ética e estética. Uma formação, uma contribuição da formação de educadores. Bem-vindo, professor Dr. Clérison Torres. Seja bem-vindo ao nosso Encontro Notável. Obrigado, meu querido. Onde notável são os nossos entrevistados. É o que eu já ouvi, né? Bem-vinda, Glória Maria. Boa tarde a todos. E o nosso amigo Valfredo Gomes, que sempre nos acompanha. Hoje nós vamos estar num bate-papo gostoso, né, onde a curiosidade impera e a gente vai lhe encher de perguntas. Por favor, fica à disposição. Está aqui, é coordenador do curso de Psicologia da Unime em Lauro de Freitas, bem como docente de graduação e pós-graduação. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse seu trabalho, né, sobre o autoconhecimento, a consciência moral e ética e estética também. Como... Entendi. É muitas palavras. São né? muitas palavras para uma curiosa só. Ou, né, Glória Maria? Ou para 3 curiosos, ou então para todos os nossos ouvintes. Bom, na verdade, a minha temática sempre de trabalho foi o processo do autoconhecimento. Né? E, obviamente, ninguém fala daquilo que, de alguma forma, não primou em trabalhar em si. Então, o processo de autoconhecimento é algo que eu sempre foquei mesmo. Até mesmo foi a minha razão maior de ter feito uma escolha pela psicologia. Né? Conhecer um pouco esse ente humano. Então, falar de autoconhecimento, obviamente, é falar do conhecimento de si mesmo. E, geralmente, se entende que no curso de psicologia, talvez você ou nós nos capacitamos única e exclusivamente, quando, de fato, autoconhecimento deveria ser uma disciplina de todas as graduações, ou mesmo uma disciplina relativa, talvez, no ensino médio, mas principalmente nas graduações, onde o engenheiro, o arquiteto, o educador, o psicólogo, seja o pedagogo, no caso, possa, ou qualquer outra área, exata, humanas, saúde, possa, na verdade, primar. Porque todos nós, enquanto entes humanos, naturalmente, temos essa carência. Quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou? É uma questão existencial. E temos, na verdade, uma premissa maior, que é a nossa responsabilidade perante social, porque não vivemos, na verdade, como ilhas. Então é natural que o ser humano tenha esse compromisso em se autoconhecer. Só que a educação carece desse processo. A educação ainda prima muito pela instrução. Ainda com seus professores facilitadores, ou mediadores, ou problematizadores, mas ainda há uma preocupação muito com a instrução, já que tem um fim, que é a faculdade, o fim, na verdade, é o passar no vestibular, o fim, na verdade, é o retorno financeiro. Então há uma preocupação de que eu saiba se esse aluno se apropriou de certos saberes. Mas pouco se valorizam um dos pilares da educação, que a Unesco evidencia, que é o aprender a ser. Além do aprender a viver junto, mas se valoriza e foca muito ainda o aprender a saber, a construir, na verdade, conhecimentos, ou seja, transformar informações em conhecimentos. Prima-se ainda, na verdade, no que se refere a aprender a fazer, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades. Há ainda os primeiros passos no que se refere ao aprender a viver junto, mas muito pouco sabe ou se pensa ou se valoriza, na verdade, projetos no que se refere ao aprender a ser. Tá? Que é um dos pilares da educação e que, segundo o próprio Deleuze, evidencia que aprender a ser é o basilar, digamos assim, é o principal que dá base a todos os outros pilares.
Mas a gente não tem nas faculdades, por exemplo, disciplinas que possa pensar o processo do autoconhecimento, que possa favorecer o ser, essa reflexão constante sobre sua prática, sobre si mesmo, sobre as suas condutas no viver. E é daí que, do falar de si mesmo, é que vem o que é ética, o que é moral, o que é estética, o que é atenção, o que é percepção, o que é pensamento, o que é linguagem, o que é memória, que são os processos internos do ser humano. O que é emoção, o que é sentimento. Emoção, sentimento são duas coisas distintas ou são coisas, na verdade, similares ou realmente distintas, similares ou coadunadas. Entende? Esses processos internos, e como labutar com essas questões internas. Porque é muito fácil, na verdade, lidar teoricamente com o outro, mas é difícil lidar consigo. E se a dificuldade existe em lidar com o outro, é porque também temos dificuldades de lidar consigo, né? Consigo mesmo. Então, ou seja, como não falar de autoconhecimento no processo do viver? É impossível. É a nossa carência. É até mais difícil, no caso, a gente lidar com a gente mesmo, né? Isso. Para poder saber lidar com as outras pessoas. Exatamente. Porque os nossos... estou dentro da minha ignorância, certo? Eu também. Conversando. Eu também. Eu tenho todo o direito de falar, porque é o direito de fala, mas a ignorância é toda minha. Nossa. A questão de, quando a pessoa ela tem dificuldade de lidar consigo mesma, ela tem dificuldade de se relacionar. Sim. Né? Então, a necessidade do caso dela estar fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho de autoconhecimento, é para que ela possa desenvolver o trabalho dela, né, com maior facilidade, vamos colocar, ou menos dificuldade. Exato. Até mesmo porque, se tem um foco no ser humano, digamos assim, em termos de finalidade, é a felicidade. Sim. Ou seja, o ser humano, naturalmente, ele busca segurança, satisfação e felicidade. É natural, afinal, um ser pensante, desejante e um ser que almeja o prazer. Então não tem quem, uma vez pensando, quando a gente pensa é porque a gente busca estar seguro daquilo que sente. Sim. Né? Afinal, aquilo que sente muitas vezes é ainda desconhecido, então a gente busca essa segurança. Então é tão natural que, uma vez seguro, a gente busque, na verdade, digamos assim, um certo bem-estar. Uma vez seguro que é isso ou aquilo que eu quero ou que eu não quero, né, a gente busca, deseja, na verdade, aquele objeto ou se afastar daquele suposto objeto insatisfatório. Sim. Então a gente, naturalmente, tendemos a buscar satisfação. Qual é o fim máximo disso? O prazer. Né? Então o ser humano pensa, uma vez que pensa, deseja, uma vez que deseja, ninguém deseja tomar um murro de popó. Ninguém deseja tomar nem de Glória Maria na época, né? Nem de Glória Maria, quanto mais de popó, Mactácio. Então é natural que a gente busque prazer quando desejamos. Lógico. Né? E o prazer é uma perspectiva da felicidade. Só que segurança, satisfação e felicidade, eles são efêmeros. Hoje estamos seguros disso, amanhã não estaremos, porque a vida é um eterno vir a ser. É verdade. Então é natural que a segurança não possa ser sustentada a qualquer custo, a satisfação a qualquer custo também, e nem mesmo a felicidade. Não é à toa que já se fala, já se percebe no senso comum que a felicidade é um estado de ser, é momentâneo, porque a gente só pode falar do aqui e agora. Não existe nem o passado nem o futuro, salvo o aqui e agora. O aqui e agora do passado, o aqui e agora que será um futuro novo presente, no caso. Então, o processo de autoconhecimento ele só ocorre no aqui e agora, só ocorre no presente. E é essa responsabilidade, essa possibilidade do ser humano saber os métodos ou as maneiras de lidar consigo sempre foi o meu objeto maior de estudo. Né? E tem sido isso até lá na própria universidade, ou melhor, na faculdade Unime, né? Onde a gente tem um núcleo de estudos, pesquisa e extensão em meditação, neurociência e autoconhecimento, de fato. Então, ou seja, falar de autoconhecimento é um convite a conhecer, obviamente, a si mesmo. E tem uma justificativa maior. O ser humano, na verdade, não tem... Por que se autoconhecer? Primeiro, porque o ser humano vive e convive com a ignorância. Né? É verdade. Você, no instante, citava isso. Exato. E segundo, porque o ser humano sofre. E se o ser humano sofre, é porque, naturalmente, existe uma forma também de não sofrer. Porque nem sempre estamos a sofrer. Entende? Então, se existe uma forma de sofrimento que nos leva ao sofrimento, então como saber lidar com os ditos sofrimentos e como favorecer com que eu venha a sofrer menos, na verdade. Reincidir certas condutas e atitudes que geram consequências, não só a mim, bem como ao meio social. Seria no caso, se existe uma fonte que alimenta o meu sofrimento,
há de haver uma fonte que também alimente a minha felicidade. Por exemplo. Né? Exatamente. Isso é interessante. Então, como, na verdade, se autoconhecer? Essa é uma temática, entendo, que, como dito, todas as instituições de ensino deveria ser uma disciplina. Com certeza. Dentro de uma perspectiva que é mesmo científica, né? A psicologia é um conjunto de abordagens teóricas, né? Ou seja, hoje você não fala de uma hegemonia em nenhuma abordagem, se fala que a psicologia são psicologias, são vários olhares, na verdade, né? Desde a psicanálise, da gestalterapia, da abordagem junguiana, das abordagens da análise experimental do comportamento e outras, de fato. Então, são várias formas de ver esse ente humano. Como é que a psicologia vê? E esse é um dos livros que a gente está escrevendo lá. Ah, que Os estudantes estão escrevendo, na verdade, um livro sobre o que é autoconhecimento, para quê, por quê, os fundamentos teóricos e técnicos, métodos e recursos. Métodos, ou seja, como, quando, quanto e onde se autoconhecer, e o recurso com quem e com quem se autoconhecer, ou mesmo a origem, a fonte do autoconhecimento. Cada tópico desse, dentro da metodologia científica, à luz. O que é autoconhecimento para psicanálise, para quê, por quê, e assim vai, né? O que é autoconhecimento para gestalterapia, para quê, por quê, fundamentos, métodos, recursos e fontes, ou seja, de cada abordagem teórica eles estão escrevendo justamente sobre essa metodologia científica. Mas do mesmo modo que tem na ciência, existe na filosofia. Para Kant, por exemplo, Immanuel Kant, o que seria, digamos assim, um processo de autoconhecimento? Para Sócrates, mais precisamente, talvez fique mais desdobrada e é mais conhecida essa articulação com o autoconhecimento. Ou para vários outros, para Nietzsche, por exemplo, para Sartre. O que seria esse compromisso existencial no que se refere à sua responsabilidade perante o viver? Então, ou seja, a princípio a gente vai fazer à luz da psicologia, mas é um dos possíveis projetos ou trabalho dentro da filosofia ou mesmo dentro de concepções religiosas ou filosóficas outras, de fato. E que é importante para todo ser humano, né? Eu acho que em qualquer faixa etária e dentro da sua necessidade mesmo, né, de vivência. Exato. É interessante. E algumas técnicas também, né, Clérison, assim, porque como eu venho participando de atividades com Clérison, venho acompanhando o trabalho dele, o trabalho de Maribel, eu sei que a meditação é uma das técnicas necessárias, é um dos caminhos para esse silêncio, esse desligamento do exterior e essa conexão com o seu interior. Perfeito. Para que esse conhecimento venha de dentro para fora, não é? Já que o nosso comportamento habitual é o contrário. Buscamos sempre a identificação com fora, de fora para dentro, quando na realidade a nossa busca tem que ser a partir de nós mesmos. Exato. Eu acredito até que seja a obediência do grande mestre, né? Jesus Cristo, quando dizia assim, conheces a ti mesmo, vai conhecer o outro. Né? Para conhecer o próximo. É uma máxima dele que eu acredito que é aplicada dentro da metodologia do qual o professor Clérison está citando. Lá, na verdade, o que a gente está fazendo? Por exemplo, em termos de meditação, a gente a gente criou o NEPDA, né, que é um grupo de estudos, pesquisa e extensão sobre meditação, neurociência e autoconhecimento. Então, ou seja, a gente realmente tem um foco em estudar meditação, com mais uma técnica que o psicólogo pode fazer uso. Isso por quê? Porque desde 50, 40, 50, muitas pesquisas em relação a neuroimagens, dentro da própria neurociência, estudando as regiões cerebrais que são, digamos assim, desenvolvidas ou ativadas quando o indivíduo está sob estado meditativo, né? Então, ou seja, se a neurociência já confirma os benefícios neurofisiológicos, psicológicos, emocionais e até em termos espirituais eu falo não no sentido religioso, mas no sentido de vida, porque pesquisas mostram que as pessoas que meditam todos os dias, isso fazem com que elas, nos seus relatos, demonstrem que o seu olhar sobre o viver alterou-se com o tempo, tem se diversificado. Enquanto, diferentemente daqueles que meditam 2 ou 3 vezes na semana, por exemplo, quando percebe que estão meio ansiosos, meio angustiados, meio com insônia, mesmo meio depressivo, ou seja, com certa ansiedade, né, generalizada, então ele faz aquelas práticas e percebe naturalmente os benefícios fisiológicos, cognitivos e afetivos, mas não consegue ver nos seus relatos, né, nas pesquisas, algo relativo a sentido de vida, uma mudança de sentido de vida, de um olhar sobre o viver, distintamente daqueles que meditam há mais tempo. Então a gente pega bastante artigos, não deixa de ler alguns outros, mas o nosso foco principal são de psicólogos profissionais, né, da nossa área, já, porque eu estou lidando com os estudantes de psicologia,
professores doutores, na verdade, ou outros pesquisadores, a nível de Brasil, tem no Rio de Janeiro, principalmente no Rio Grande do Sul, Natal, que estão estudando, né, e aqui a gente aqui na Bahia, especificamente Lauro de Freitas, estudando essas técnicas meditativas e os seus respectivos benefícios. Então lá eles lançam mão, aliás, o próprio Carl Gustav Jung, né, como psiquiatra, e uma das abordagens que a psicologia estuda, né, da análise, psicologia analítica, ele já pontuava, né, que a meditação é a forma mais direta do ente humano lidar com o seu self, ou seja, lidar com o seu princípio arquetípico maior, que é o si mesmo. Né? Então, ou seja, seria um dos meios mais precisos do indivíduo se integrar. Quando o senhor fala em que a pessoa que faz a meditação, né, ela se modifica, se transforma, e no caso, porque ela fica mais relaxada, no caso, perdoe os termos chulos, mas uma pessoa que faz essa meditação, então ela fica isenta de vir a sofrer uma depressão? Ou... Certo. O que acontece? Primeiro, se você me permite, até para compreender melhor. Sim. Meditação, dentro da ciência hoje, é entendida como uma técnica de autorregulação da atenção. Sim. Então, ou seja, é uma técnica, dentre possíveis outras, como a concentração, por exemplo, que convida o indivíduo a digamos assim, a regular sua própria atenção. Sim. Uma vez regulando, eu posso, na verdade, focar muito mais no aqui e agora e me responsabilizar perante ele. Ou seja, logo essa técnica nos favorece digamos assim, a desfazer certas digressões. A gente está conversando um assunto, depois abre um parênteses, abre outro parênteses, nesse instante esquece do assunto inicial. Sim. Né? 2, as técnicas meditativas favorecem que o indivíduo lide com a ansiedade. Diversas pesquisas, essas são as mais clássicas, no caso, desde 50, né? As técnicas meditativas ajudam muito relativas à ansiedade. Transtornos diversos de ansiedades até. Neuroses obsessivas compulsivas, algumas técnicas da psicologia cognitiva comportamental têm utilizado, na verdade, dentre elas a própria meditação, uma técnica chamada de metacognitiva, ou seja, meta além da cognição, que convida o indivíduo a ser um observador dos seus próprios pensamentos. Sim. E, por conseguinte, isso vai apaziguando as ondas cerebrais e o indivíduo vai, uma vez diminuindo essas ondas, percebendo como benefício, por exemplo, o próprio relaxamento físico e o próprio estado emocional que ele vai apaziguando em seu ser. Então, ela é apenas mais uma técnica, dentre outras, né, que a própria psicologia trabalha, mas é uma técnica bem, digamos assim, focada, porque convida e dá instrumentais ao próprio ser humano a fazer uso. Até mesmo porque falar de meditação é falar de uma força psíquica da gente. Não é uma grande coisa. Na verdade, o ser humano usa da reflexão, ele usa da concentração, ele usa da meditação. Quando algo não está tão satisfatório, a gente é convidado a refletir. Ou seja, a dar atenção àquilo que sente. Reflexão nada mais é do que a capacidade humana de discernir o caminho que deve seguir. Quando aquilo que eu discerni talvez não venha mais dar conta da realidade, eu naturalmente volto de novo a refletir. E talvez a concentrar mais. Ninguém se concentra em algo sem ter refletido antes. Né? Se a gente convida vocês a olharem para um ponto, vai ter uma hora que vocês vão voltar a olhar assim, Clécio, eu vou ficar olhando para esse ponto, para quê? Por quê? Entende? Então, ou seja, eu vou me concentrar. Sim. Isso também é tido como uma técnica, porque falar de concentração é também falar hoje, dentro da ciência, né, delineando o objeto de estudo, fala-se de meditação concentrativa e a meditação, principalmente a mindfulness, que é da plena atenção. Então, ninguém chega a um tal de uma meditação mais ampla, de plena atenção, sem se concentrar antes. Então, são forças psíquicas da gente. Sim. Então, o que acontece é que a gente não tem usado tanto quanto. Por quê? Vivemos muito mais numa qualidade mental de pensador do que mesmo de perceptor. A gente vive mais, se você me permite, em pensação do que em percepção. E, por conseguinte, a gente, digamos assim, não tem submetido muito a liberdade de imaginar, né, de quem está pensando, a autoridade da inteligência. Então, pensamos muito de maneira fixa, ou também chamado de pensamento convergente, ou pensamento automático, né, ou pensamento condicionado, a depender do autor. Então, ou seja, pensando muito padronizado. Sim. O que não necessariamente é um problema, porque dizer que isso aqui é azul, que essa blusa é preta, é um pensamento fixo. E óbvio, ninguém vai dizer que é vermelha, a gente não se comunicaria. Então, a linguagem, ela tem um padrão, e ela tem uma razão de ser. Agora,
dizer que você, quando casou comigo, sabia como eu era e agora você se vire, isso aí já é um problema. Entende? Já é um pensamento fixo, padronizado que impede. Então, ou seja, isso faz com que esse ser humano esteja autoperceptivo, né? Esteja muito seguindo um padrão. Esse que as técnicas concentrativas, meditativas, né, ou a própria reflexão, convida o ser humano a essa percepção de si mesmo, a ver os seus próprios padrões pensamentais, se me permite assim dizer, a perceber, na verdade, seus próprios estados emocionais e transformar suas emoções em sentimentos. Ou seja, mapear melhor, como diz o neurocientista português, né, Antônio Damasio, que a gente possa perceber melhor os estados das emoções, já que elas são manifestações irrefletidas, todos nós somos passíveis de nos emocionar, afinal, emoção vem de emovere, né, de mover para fora. Ninguém reflete, fique triste aí, fique alegre aí. A gente pode expressar o comportamento de alegria, mas é uma coisa de dentro para fora, entende? Mas o sentimento não, o sentimento é uma opção consciente. Então, ou seja, eu preciso, através da meditação, ou da reflexão, da concentração, da contemplação, ou da percepção, eu preciso dar atenção, em particular, sobre esses estados internos que somos acometidos, para não, digamos assim, perdermos o controle de nós mesmos, porque é isso que acontece. E essas práticas ajudam muito. Porque, se você me permite um pouco mais, se fala, e talvez eu fale muito, viu? É ótimo. Dizem que o professor fala muito também. Mas é muito bom. O professor, quando é bom, ele fala muito e a gente não cansa. A gente fica só absorvendo, querendo mais e mais e mais, né, Glória? As reflexões nos encaminham a saber pensar. Né? Ah, sim, com certeza. Sim. Agora eu também gosto de ouvir, viu? E parece que você ouviu um pouquinho também. O que acontece? Hoje, a ciência, a academia, na verdade, a fisioterapia, a educação física, a medicina em particular, deixa claro que o ser humano deve exercitar-se fisicamente. A gente está falando de autoconhecimento, né? Então, vou falar do ser humano minimamente na gestalterapia como um ser biopsico sócio-espiritual. Repito, espiritual um ser que pensa a sua existência e um ser que se compromete perante ela e é convidado pela existência a se responsabilizar, como diz o existencialista, perante a mesma. E aí se posicionar na mesma, tá certo? Então o ser humano são essas dimensões. Até mesmo porque ele tem uma estrutura física, ele tem uma estrutura psicoafetiva, né, psíquica no caso, e que por conseguinte lhe favorece o aspecto social, e tem uma estrutura espiritual, né? É o único ser que pensa na sua transcendência. É o único ser que se questiona, né, por suas questões internas maiores. Ou seja, é um ser autoconsciente, ou pelo menos pressupõe ser, na verdade, cada vez mais. Então, ou seja, se eu tenho essa estrutura física, essa estrutura trina, digamos assim, física, psíquica e moral, tá certo? Então é natural que a gente... E se tem uma outra premissa da vida, que a vida se prova pelo movimento. Ou seja, que quanto mais movimento, mais possibilidade temos de progredir, de se aperfeiçoar e de se desenvolver. Né? Aliás, eu li recentemente, eu fui comprar um granito, né, e tinha uma mensagem que dizia lá que, pelo menos estava assinado como de Einstein, que dizia assim, que a vida, eu até falava isso em sala de aula, que a vida é como andar de bicicleta. Só se mantém equilíbrio se estiver em movimento. É verdade. É belo, eu achei belíssimo isso. A vida é como andar de bicicleta. Né? Só se mantém equilíbrio se estiver em movimento. Ou seja, não existe equilíbrio estático, todo equilíbrio é dinâmico. Né? Então, ou seja, se eu tenho a vida se prova em movimento, eu tenho uma estrutura física, psíquica e moral, eu preciso dar exercício aos meus órgãos. Então, retomando, a academia diz, olha, você tem que fazer no mínimo 3 vezes exercício físico. Não é isso? Essa frase de Einstein me assusta porque eu não sei andar de bicicleta. aí eu fico assim, gente, eu tenho que estar em movimento, mas não pode ser, tem que ser em outro, né, de outra forma, né, amiga? Não de bicicleta. Mas Desculpa a brincadeira. Manter algo, pega uma caneta e coloca aqui, há um movimento, movimento mental, há um movimento corporal, não fisicamente, mas para manter um equilíbrio entre as forças que existem de um lado e do outro. Isso é movimento. O movimento e o equilíbrio, na realidade, né? Exatamente. A gente está Então, ou seja, exercício físico é fundamental. Eu observo que a gente está falando de exercício, não de atividade. Sim. Porque exercício nada mais é do que um conjunto de atividades, né, que ocorrem e são feitas em determinado espaço, menor espaço de tempo e com uma certa maior intensidade. Sim. Então, ou seja, esse exercício, que nada mais é esse conjunto de atividades em menor espaço de tempo com maior intensidade, físico é o que faz com que a gente tenha um bem-estar. Os nossos hormônios, são certos hormônios, né? Todo o nosso ser, na verdade, faz com que a gente saia da academia, poxa, e sinta falta.
Pesquisas mostram que depois de 2 meses de práticas de exercício físico, né, a gente sente falta. Quando vai na academia, caramba, quando vai na natação, no esporte, não precisa necessariamente de academia, a gente sente falta. Do mesmo modo, exercício psíquico. Essa é a nossa carência. E é isso que o NEPNA lá, a gente está fomentando, ou seja, a cultura da prática de exercícios psíquicos, que é de reflexão, que é de concentração, que é de meditação, que é de vibração, que é de percepção, contemplação, exaltação, ou seja, das forças psíquicas humanas. A gente precisa também ter um laboratório. Sim. De 15, por exemplo, pesquisas mostram que, através de um tipo de técnicas meditativas, que é a meditação transcendental, que é aqueles que meditam 20 minutos, né? Logo quando acorda, ou 20 minutos depois, né, antes de dormir, ou no final do dia, depois do trabalho, essas pessoas conseguem, né, lidar melhor com suas próprias questões internas. E vê um benefício, não só cardíaco, não só em termos de o findar de uma insônia, por exemplo, sim, depressão, né? Ou seja, os diversos benefícios que hoje já se fala de meditação. O horário pode ser de manhã, pode ser... Qual o melhor horário, no caso? De manhã, à noite? Eu penso que, na verdade, acordar, despertar, lavar o rosto e tirar um tempinho antes de ir para o trabalho ajuda muito. Sim. Até mesmo porque muitas vezes a gente dorme e não descansa. Né? É verdade. A gente acorda cansado e acorda com os mesmos pensamentos do dia anterior. Isso quer dizer que a gente precisa ter a habilidade não só de se encher, mas de se esvaziar. A gente tem aprendido a se encher muito. Lembra lá que eu falava de pensação, muito pensamento? Sim, sim. E não conseguir submeter a liberdade de imaginar a autoridade da inteligência. Porque é da inteligência se adaptar, se auto-perceber, entende? Lidar de forma nova com a coisa, resolver problemas, criar produtos socialmente úteis. Mas muitas vezes a gente não tem inteligido, na verdade. A gente tem mais imaginado. Então, ou seja, e essas práticas, esse laboratório de fazer em casa... Ainda que a gente deve meditar na ação, até tomando banho, até fazendo qualquer movimento, a gente tem que estar atento ao que faz, porque geralmente a gente faz tudo, está tomando banho, às vezes até esquece de lavar o pé, ou se não lavou o pé, entende? Porque está pensando um monte de coisa. Existe a meditação na ação, né? Porque nada mais é do que estar atento a tudo aquilo que faz, que fala, que pensa, entende? Que realiza. Todavia, eu posso fazer um laboratório. Né? Do mesmo modo que eu ando uma escada mais rápido mesmo e não estou na academia, eu posso também fazer meus laboratórios em casa, ou seja, tirar um tempo desse, preferencialmente eu diria pela manhã, para fazer algumas práticas como essas. Né? E lá, por exemplo, os alunos eles anotam como é que estavam antes, a nível físico, psíquico, afetivo, cognitivo e espiritual, e ao mesmo tempo faz a prática e tempos depois eles anotam como foi durante. Rapaz, é difícil, senti muita pressão nos ombros, uma certa dor de cabeça. Interessante, eu não sabia eu não estava com dor de cabeça, mas eu tenho estado com dor de cabeça em outros momentos e durante a prática ela apareceu. Eu percebi que meus ombros estavam bem tensos, no caso. Fala como estava durante e depois da prática diz, não, como é que se encontra também nesses mesmos níveis, físico, psíquico, afetivo, sim, cognitivo e espiritual. Então, ou seja, é uma forma de autoconhecimento e é uma forma do indivíduo aprender de forma direta, correta e completa, se eu posso assim dizer, a lidar com suas próprias questões. Interessante. Esses laboratórios de pela manhã é uma sugestão. Viu que eu estou concentrada, né? Eu já não estou conseguindo formular pergunta, eu já estou ouvindo, porque é muito gostoso. Tem os eventos também, né? O primeiro simpósio que vai acontecer. Tem. Na verdade, o que primeiro acontece? Simpósio internacional sobre autoconhecimento, isso, que vai acontecer agora em maio, né? Dia exato. 15 e 16. 15 e 16, que é uma sexta-noite, um sábado, né? Nesse simpósio internacional sobre autoconhecimento, né? O subtema é Eu Sou o Que Sou, né? Ele, isso, na verdade, foi convidado, na verdade, psicólogo, uma pedagoga, na verdade, a professora Noemi Salgado, por exemplo, né? O Yuri, na verdade, a professora da UFBA, me ajude por gentileza. Os professores que estarão. Teremos. Bom, peraí, vamos lá, o nome dos que tem. Eu tenho. Na verdade, pegar aqui onde no a gente celular, até tem um grande afeto por ela. Mas vamos então, ou seja, divulgar isso. Esse simpósio, na verdade, ele é uma forma de já começar a destacar essa temática. Sim. Né? Esse fomento sobre o estudo do autoconhecimento, sobre, na verdade, a escola, a academia, começar a pensar em ter também disciplinas, ou também atividades extensionistas, como nós fazemos lá na Unime, sobre a temática do autoconhecimento. Ou seja, é um convite, é uma sensibilização, em verdade.
O simpósio internacional, porque tem também palestrantes de fora, que eu não lembro o nome deles, na verdade, o Rex, não lembro exatamente o nome agora. Então, ou seja, o simpósio agora no dia 15 e 16, né, e que a gente tem vários alunos, não só de psicologia, mas de diversos outros cursos estão, não é porque a temática do autoconhecimento é transdisciplinar, né? Então é um convite, é uma sensibilização. Tem um valor que diz assim, né, que o único conhecimento que o ser humano não pode, não deve e nem necessita desprezar é o conhecimento de si mesmo. É verdade. Né? Então a gente fala numa sociedade da informação, numa sociedade de um ser humano, de um ente humano que deve se transformar isso em conhecimento, mas pouco no que se refere a lidar com essas próprias questões, né? O que é o processo de conhecer a si mesmo. Esse simpósio, Maribel já esteve aqui conosco também, fazendo a chamada, né? Já estamos está na rede social também, fazendo a divulgação. O site é até www.simpósioautoconhecimento.com.br. Ótimo. Simpósio Autoconhecimento. Entre no site, para inscrições também, que até amanhã, né? Até amanhã. Você se inscreveu, Glória? Já, claro. Já? Você também, né? Não, mas as inscrições até amanhã é para apresentação de trabalhos. Sim. De resumos, no caso. É verdade. Nós estamos apresentando até 3 lá. Certo. Até que dia, então, pode estar aberto? Até o dia mesmo. Até o dia mesmo está aberto? Ai, que ótimo. Excelente informação. Uma coisa interessante é que, assim, grupos de 20, os alunos estão fazendo essa correria lá. Sim. Grupos de 20 tem um desconto tal, grupos de 30, na verdade, tem desconto. Sim. Né? Então, isso é muito interessante para hoje em dia, né? Que as finanças estão meio que apertadas, a gente está chamando a finança, né? Saia justa e curta, né, amiga? Tem que estar buscando isso mesmo, formar os grupos e só não perder. Justa e curta, Agora entendi. Entendeu? Uma saia justa e curta, você gasta menos tecido. Por isso que a pessoa está usando essas bermudas, parecendo calça. Bermudão. Né? Mas não é o detalhe daqui. Ia ser uma calça aí, não pôde ter o dinheiro para fazer. Isso. O tecido não deu, vai até o joelho. Você vê. Vamos voltar ao assunto. Vamos voltar. De cultura. Existe também um projeto, né? Está desenvolvendo um mestrado, o multidisciplinar em autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional. Isso. Na verdade, isso é um projeto que ainda está, como dito, a gente já fez uma solicitação no próprio Ministério da Educação, eles fizeram algumas ressalvas que nós estamos aperfeiçoando, né, tanto que a gente talvez mude o núcleo de estudo, né, a gente vai para a área de pesquisa de interdisciplinaridade, e justamente para implantar, na verdade, a possibilidade de outros profissionais poderem fazer um mestrado nessa temática. Porque o grande problema para quem trabalha em área organizacional, e de 2007 para cá, como coordenador de hoje na 3ª faculdade que estou, a gente verifica o quanto as instituições, isso que eu estou falando de instituições de ensino, mas imagine as instituições de diversas outras empresas, né? A questão do clima organizacional, as questões de estar no local motivado, as questões das interpessoais, as relações de hierarquias, em verdade, de saber competências e habilidades dos seres humanos. Ou seja, se tem um ambiente satisfatório na formação do humano, é o que a gente verifica em todos os ambientes uma certa dificuldade. Né? Ou seja, a gente sempre vê ambientes e contextos que muitas vezes não são os mais satisfatórios e que a gente não se sente bem. Mas às vezes se mantém aquilo pelo retorno financeiro, se mantém aquilo porque talvez exista um reforço social, né, naquela função, ali pelo menos alguém me vê com uma certa habilidade e tal, onde outros lugares, mas às vezes não está fazendo aquilo que gosta ou não se sente no todo tão bem. Então, ou seja, ter uma possibilidade de fazer um mestrado onde se faça e convide a fazer pesquisas sobre essa temática e no que se refere, observa o desenvolvimento socioemocional. Sim. Isso é singular, isso é diferencial. Com certeza. Né? Ou seja, a gente não tem tido muito isso. A gente vê muitos projetos de mestrado, principalmente até de doutorados, engavetados, não foram para o lugar. Porque uma tese de doutorado é um convite, né, a algo novo, né, a labutar e se deparar diante do desconhecido, mas ainda você vê o conhecido mesmo. Né? Então, entendemos que esse é digamos assim, talvez mais um novo marco. Sim, até porque a pessoa são necessidades do ser humano na realidade, né? E isso em qualquer profissão. Não precisa ser psicólogo, tá? Eu acho que qualquer
profissão, posição social, né? Porque às vezes a gente trabalha até como a gente gosta, mas tem um momento que a gente está tão estafado, né, que dá vontade de jogar tudo para cima, né? E na realidade é aquela coisa, fazer o que gosta, né? Eu, graças a Deus, hoje eu digo que eu me dou o luxo de trabalhar com o que eu gosto. Então eu faço, o meu diploma está a caminho, né, Jorge? Porque Jorge já disse a Jorge que cada professor que senta aqui é uma matéria que eu estou me formando, né? Só não posso fazer prova. Eu já disse a ele, não vou fazer, me recuso às provas, mas eu quero meu certificado. Sim. Mas, então, pense, se você me permite, pense aí, engenheiros, arquitetos, pedagogos, psicólogos, né? Profissionais diversos, artistas plásticos, pesquisando algo e trazendo algo novo a partir dos seus objetos de pesquisa, ou seja, produzindo conhecimento sobre essa temática do autoconhecimento. Produzindo conhecimento sobre como lidar com as questões sociais ou mesmo emocionais. Sim. Isso é um diferencial. É um diferencial muito grande. É uma carência do humano. É uma carência, parece-nos, da humanidade. Exato. Porque o que a gente vê, cada vez mais a gente se torna mestre e doutor e parece e sai do humano, quando não deveria. Ou seja, da dimensão pessoal, profissional e espiritual, três dimensões essenciais do viver. Pessoal, pressupõe os nossos convívios familiares, com amigos e colegas, mas o nosso vínculo, né, menor de afetivo, de historicidade até. Profissional, a gente já lida com pessoas que a gente não conhece. Exato. Né, mas tem uma responsabilidade social. Né? E o espiritual é uma coisa muito mais ampla, que denuncia essa questão da razão de nós existirmos. Que direitos eu tenho que ultrapassam os seus ditos direitos? Né? Ou seja, que deveres eu tenho perante também a própria sociedade em que vivo e convivo. Então, ou seja, essas dimensões da existência humana, essas dimensões do profissional, elas precisam estar integradas, porque o que a gente vê é uma valorização mais de um do que em detrimento do outro. E não dá para a gente ter um equilíbrio, seja ele qual for, se no mínimo houver um tripé. Esse tripé, ainda que a gente possa ter um pessoal profissional espiritual, ainda que possa botar o econômico, o financeiro, o político, sei lá o quê, mas essas três coisas são, parece, sine qua non, ou seja, sem as quais a gente não se sustenta tão bem. Porque quando a gente se aquebranta, perde o emprego, a gente procura um apoio da família, de um amigo, na verdade. Né? Quando a gente se aquebranta no nível pessoal, familiar, um falecimento, né? Ou algo de alguém, uma perda, na verdade. Às vezes a gente procura focar nossas atividades no trabalho, digamos assim. Mas quando a gente se quebrando talvez em outras, a gente procura a noção de sentido. Por que eu estou vivenciando isso? Qual razão? Porque isso reincide na minha vida. Que condutas minhas me levam, na verdade, que isso é o nível espiritual. Que sentido eu tenho dado? Porque parece que eu estou dando murro em ponta de faca. Então, ou seja, essas dimensões são fundamentais ao ente humano. Então, tem a possibilidade de um mestrado que agrega, ele é multidisciplinar, né? Ele agrega, na verdade, profissionais de diversas áreas. Como a temática, na verdade, digamos assim, é ampla, ele favorece a produção de novos conhecimentos sobre aquilo que a gente está carente. É verdade. Uma carência de lidar, de saber ter um autossuporte. A gente busca muita luz nos outros, e pouco busca essa dita luz dentro de si. O de dentro para fora, né? Que a gente sempre bate, né, Glória? O dentro para fora, o dentro para fora. Professor Clérison Torres, a vontade era ficar sentada aqui por mais horas e conversando e saboreando desse seu conhecimento, certo? O programa Encontro Notável com Eunice Espínola está de porta aberta para todas as vezes que o senhor quiser vir, trazer uma mensagem, trazer o seu trabalho, trazer um amigo, certo? Que a casa, a porta está aberta. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Me perdoe por a entrevista ser tão curta, né? Mas é um prazer estar com a sua pessoa aqui. Quero agradecer a presença de Glória Maria, agradecer a presença de Valfredo Gomes e agradecer a sua presença, o seu tempo disponível para que o nosso público, e o agradecimento muito grato, pessoal. Na verdade, ao Jorge Guedes, a Anitta Guedes, na verdade, ao Valfredo, a Glória, permita a você, por esse convite de aqui estar. Certo. Sim, por esse convite de aqui estar. Se você me permite, eu gostaria de dar uma outra mensagem. Que até para deixar de uma forma mais fácil essa compreensão do autoconhecimento. Se é uma premissa que na vida a gente não vive sem relações,
tudo está em relação, então também é uma premissa que viver está em relação com tudo. Logo, relação é autorrevelação. As pessoas revelam coisas que ainda somos. Ou seja, não é você que me irrita, é você que revela que eu ainda reajo de forma irritadiça. Não é meu colega que me deixa nervoso, é meu colega que me revela que eu ainda reajo de forma nervosa. Não é minha esposa que me gera ciúmes, é ela que revela que eu ainda reajo de forma ciumenta. Então, ou seja, em vez de eu ficar preocupado, racionalizando, buscando mecanismos de defesa ou sustentações egóicas para dizer o que o outro está a fazer comigo, eu devo, ao menos, me comprometer sempre com aquilo que o outro está me mostrando que eu ainda tenho. Eu sou o seu reflexo. Por exemplo, entende? Exatamente. Um é espelho do outro. O outro me favorece, quando a escuta, fazer com que eu me veja. Esse processo é o processo real de autoconhecimento. Porque muitos podem ler diversas coisas, mas se a prática não for manifestada no aqui e agora, ou seja, se eu não trair a minha própria natureza, eu serei traído por ela. Isso é se autoconhecer. Se eu, na verdade, percebo em mim ainda os ciúmes, e se eu ainda ajo e reajo com base nos ciúmes, eu naturalmente estou sendo traído, de fato, pelo próprio ciúmes. E trair os ciúmes é não agir com base nele. Isso não é fácil. Por isso que o autoconhecimento ele é desagradável, mas ele é inevitável. Tá? Então, nesse sentido, eu agradeço a todos vocês, porque falar de uma temática como essa é usada, mas é inevitável, como dito, ou seja, a gente não tem como estar sendo convidado a pensar em um mestrado sobre isso, um simpósio sobre isso, era uma grande oportunidade da gente estar podendo aprofundar. Então, inevitável, agora fica o seu contato. Ah, sim. Deixa o seu contato para a gente. O meu contato é clerison.torres@croton, Kroton, N de navio.com.br, que é da faculdade, né, onde eu trabalho em particular. Tá? Qualquer necessidade estão à disposição. Então, maravilha. Mais uma vez Obrigado, agradecemos, viu? Tudo de bom. Fico à disposição. Sucesso sempre. Obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Agradeço a paciência e espero que tenham gostado. E logo em breve, o professor Dr. Clerison Torres estará de volta conosco, porque todos que vêm aqui retornam. Isso é bom. Obrigada, Jorge. Obrigada, Rose, Anita. Um beijo para todos vocês. Até a próxima. Obrigado a vocês. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso.